Marcos capítulo 2, a Bíblia diz, no versículo de número 2: E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e eles lhe pregavam a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico carregado por 4. E aproximaram-se de Jesus, e por causa da multidão, viram que não havia condições de subir ao teto, tirá-lo, destaparam o telhado onde estava e desceram o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Amados irmãos, esse texto é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que fala de um grande milagre que Jesus operou naquele dia em Cafarnaum, que ao ver um paralítico descendo do teto por 4 homens, a Bíblia diz que Jesus estendeu uma palavra de cura, de libertação, e disse a ele: Filho, perdoados são os teus pecados. Jesus Cristo estende uma palavra muito interessante quando diz: Filho, perdoados são os teus pecados. A primeira coisa interessante desse texto é que Jesus não disse: levanta-te e anda primeiro. Jesus primeiro disse que perdoados são os teus pecados. A prioridade de Cristo, a prioridade da sua igreja, a prioridade de toda a sua obra é a salvação, é a libertação da nossa vida das trevas para uma vida de luz. A prioridade do Evangelho é salvar almas. Jesus Cristo disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas o que é interessante desse texto é quando fala: e vendo a fé deles. Jesus ele percebe a fé daqueles 4 homens. Jesus ele não fala da fé do paralítico, ele fala da fé dos 4 homens. E esses 4 homens nós não conhecemos. Nós não sabemos os seus nomes, assim também como nós não sabemos o nome da mulher do fluxo de sangue, assim também como nós não sabemos o nome ali da mulher cananeia e tantos outros homens e mulheres que a Bíblia nos fala que eram homens de fé, mulheres de fé e principalmente que chamaram a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Homens anônimos, homens desconhecidos, mulheres desconhecidas, porém que Jesus viu a fé deles. E eu quero deixar essa palavra no teu coração. Que o mais importante é que Jesus veja a nossa fé. O que é mais importante é que Jesus reconheça a nossa fé. É que Jesus veja o nosso coração, veja o nosso íntimo, veja a sinceridade das nossas atitudes. Quem precisa ver a tua fé, quem precisa ver a tua pregação, quem precisa ver ou ouvir o teu louvor não são as pessoas, não são a igreja, não são os teólogos, não são as pessoas que cantam bem ao seu ver ou que tocam bem, mas aquele que precisa ver o teu serviço, aquele que precisa ver a tua entrega é Jesus. É Ele que precisa ver. E deve ser feito para Ele. Paulo diz que tudo é dele, por meio dele e para ele. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2 de que é necessário que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que tudo o que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Você que prega, você que ministra a palavra de Deus, sempre tenha isso em mente. Estude a palavra, medite na palavra, se prepare e pregue para que o nome do Senhor seja glorificado. Não pregue para impressionar plateias, não pregue para ter várias curtidas ou vários comentários, como eu tenho um canal no YouTube. Eu não prego para que eu tenha 1 milhão de visualizações. A meta do meu canal é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então não busque aplausos, não busque exaltação. Você que canta, cante para a glória de Deus. Você que Deus deu o dom de uma voz, louve para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você que toca bem, toque não para impressionar outros músicos, mas ministre para a glória de Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 6, quando ele está dando o ensino sobre as obras de justiça do judeu, o Sedacá, ele fala sobre jejum, oração e esmolas. E quando ele fala sobre oração, ele diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Quando ele fala sobre esmolas, dê com a mão direita, mas que a esquerda não veja.
Quando ele fala de jejum, jejue, mas não demonstre que você está jejuando. Ou seja, Jesus ele ensinava ali que tudo que fazemos de justo, tudo que fazemos para o nome do Senhor, para a obra de Deus, deve ser feito para que Ele veja. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, ninguém vai ver, só Deus. Não tem como fingir uma performance diferente em um quarto fechado, onde só Deus está vendo. E interessante que Jesus deixa claro, busque o teu Pai em secreto, que Ele te recompensará publicamente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4 que nós somos ministros de Deus. E esse ministro de Deus não é pregador. Essa palavra ministro ela tem a conotação de servos. É uma palavra grega, huperetos. Essa palavra tem a conotação daquele servo, daquele homem que está no fundo de um navio remando. Os ministros eram os remadores. Eram aqueles que ficavam no fundo dos navios e remavam sem parar até o navio chegar ao destino. Eram homens que não eram vistos, eram homens que não eram reconhecidos, mas eram homens que levavam o navio ao seu destino. Eles tinham um trabalho de extrema importância. E nós precisamos ser esses ministros que levamos o povo de Deus, levamos as pessoas até o destino que é Cristo Jesus, sem que sejamos reconhecidos. Às vezes seremos, às vezes não, mas que não possamos parar de remar, de fazer aquilo que Deus nos chamou. E esses ministros são aqueles que glorificam o nome de Deus, são reconhecidos por Deus, são vistos por Deus. Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que honra, Deus é um Deus que nos usa. E quando a gente busca servi-lo para que somente Ele veja, quando a gente busca pregar, louvar, ministrar, ornamentar, apresentar algo, quando você busca fazer algo para Deus, para que Ele veja, Ele vai tratar de trabalhar naqueles que vão ver você. Ele vai recompensar o seu ministério. Há pessoas que Deus deu dons maravilhosos, mas que elas não conseguem penetrar corações, ela não consegue penetrar vidas, ela não consegue impactar vidas, ela não consegue dar frutos, porque a beleza de sua mensagem, a beleza de seu louvor está apenas ali numa performance. Só vem aos olhos, só vem aos ouvidos, mas não consegue ir ao coração, porque ela não o faz de coração. Aqueles 4 homens eram homens que nós não sabemos, que não eram conhecidos, que não ficaram marcados ali nos heróis da fé, mas eram homens que Jesus viu a fé deles. E por Jesus ver a fé deles, Jesus operou ali as suas misericórdias sobre aquele paralítico. O meu desejo é que Deus, que te chamou, que te escolheu, que veja você praticar o seu ministério, que veja você praticar a obra que Ele colocou em tuas mãos, com alegria, com sinceridade, para que Ele veja e para que o seu nome seja glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe, que a sua fé venha impactar corações e que através da sua vida pessoas sejam impactadas e abençoadas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de compartilhar essa mensagem, deixar o seu comentário, seu joinha e fazer parte desse projeto Jovens Bíblicos. Tem muitas mensagens abençoadoras aí. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo.